Fala gente, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui novamente para continuar o vídeo anterior que eu falei sobre modernidade, onde eu expliquei como é que se divide a modernidade nos dois períodos da Renascença e do Iluminismo, e hoje para falar um pouco mais sobre algumas características dessa Renascença, ou desse período moderno, na verdade. Então, se você não viu ainda o vídeo anterior que fala sobre esse tema, clica no card aqui em cima, olha só, esse que eu estou apontando aqui, e você vai ter uma noção muito maior do que nós discutimos, e depois você volta aqui para assistir esse vídeo. Hoje eu quero falar mais especificamente sobre o racionalismo, que é uma das correntes mais importantes da modernidade, para a gente poder entender bastante do que se trata, né? Então vamos começar do começo. O que é racionalismo, professor? No vídeo anterior eu falei também que o teocentrismo ele foi dando lugar no novo paradigma ao antropocentrismo. O que isso quer dizer? Que o homem vai tirando as concepções de Deus do centro, Deus vai deixando de ser o condutor da vida humana e o homem passa a ser autônomo nessa perspectiva. Ele passa a começar a desenvolver ideias e pensar com a sua própria cabeça. E nisso ele percebe que a razão se torna uma grande aliada na busca pela verdade, pelo conhecimento. E está aí a explicação do conceito. Racionalismo é o que, professor? Racionalismo é a ideia de que é possível encontrar a verdade única e exclusiva. O racionalismo ensina que é possível encontrar a verdade única e exclusivamente através da razão. Por que exatamente? Porque os nossos sentidos, a princípio, eles oferecem erro, eles nos enganam. É muito fácil você entender isso, né? Se você pensa, por exemplo, nessas cidades cenográficas, você jura que é tudo verdadeiro. Aí você aperta a mão na parede, ela é feita de isopor. Ou quando você vai ao cinema e você percebe que aquele filme todo cheio de efeitos especiais, na verdade foi todo gravado em fundo verde. E mesmo assim, eles te emocionam, tanto a novela quanto o filme. Isso engana o nosso cérebro de tal forma que a gente acredite de fato que aquilo é verdade, quando na verdade não é. Então bacana, existe um pensador que vai discutir essa ideia amplamente com a gente, essa perspectiva do, poxa, como é que eu sei quando algo é falso e quando algo é verdadeiro? Como é que eu sei quando eu estou acordado e eu não estou sonhando e quando eu estou sonhando eu não estou acordado? Essa divergência de ideias. Bom, esse filósofo é René Descartes. O René Descartes ele é um dos principais filósofos da modernidade, um racionalista desse período. Bom, Descartes é esse pensador que nasce ali em 1595 e morre em 1650. Ele é realmente um filósofo moderno do século XVII. Praticamente sua vida inteira ele viveu no século XVII. E ele vai desenvolver exatamente essa ideia da razão como o único e exclusivo instrumento que a gente pode usar para encontrar a verdade. E como é que ele vai desenvolver essa concepção? Como é que ele vai desenvolver essa ideia? Através do que ele chama de dúvida metódica, ou seja, ele vai usar da dúvida como um método para encontrar a verdade. Já que eu não sei dizer claramente o que é verdade e o que não é verdade, eu vou duvidar de tudo. Que é aí onde vai surgir o nome dúvida metódica, né? Eu vou duvidar de tudo, mas não aleatoriamente. Eu vou duvidar porque eu quero encontrar. Tá aí uma questão que é muito importante que falam sobre Descartes. Ah, Descartes era um cético. Não, Descartes acredita que é possível encontrar a verdade. Só que para alcançar a verdade é preciso ter um método. E o método é questionamento. Então ele vai questionar a tudo. E questionando a tudo, ele vai encontrar então a verdade a partir de características que nós vamos falar já já. Mas enfim, como é que ele começa essa discussão então? Ele vai começar a questionar, mas ele chega no impasse, que é o seguinte: bom, se eu vou duvidar de tudo, eu preciso ter alguma coisa para que eu use como alicerce, algo que eu possa fincar a minha confiança e a partir daí nortear a minha dúvida, né? E como é que ele faz isso? Ele pensa, poxa, se eu tenho a capacidade intelectual de duvidar de tudo, se eu posso duvidar de todas as coisas que estão à minha volta, tem uma coisa que eu não posso duvidar, que é a minha capacidade de duvidar. Fala, não me diga! Entendeu isso? Então, eu posso questionar todas as coisas, menos que eu tenha essa capacidade. Então, se eu posso pensar, a única coisa que eu não posso duvidar é de que eu penso. Penso, logo existo. Do latim, né? Cogito ergo sum. Aliás, você já usou essa expressão. Cogitar.
Estou cogitando fazer uma viagem. Estou cogitando visitar uma pessoa. Bom, e aí Descartes vai usar essa base, que é o pensamento, como uma espécie de alicerce, para poder questionar todas as outras coisas, e a partir da razão e do aprofundamento dessas ideias, ele vai encontrar o que ele chama de verdade. E ele faz isso através do método cartesiano. O que é um método cartesiano? Ele vai usar aí 4 elementos fundamentais. Esses 4 elementos eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem de maneira bem tranquila. Esses 4 elementos vão fazer com que ele possa se aproximar o máximo possível da verdade, até que ela se torne algo inquestionável. E o primeiro passo da verdade, do método cartesiano, é a evidência. O que o Descartes entende como evidente? A evidência é o primeiro passo, porque ele vai acreditar naquilo que for óbvio aos sentidos. Ou, melhor ainda, que for óbvio pelo seu intelecto, como por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Essa é uma verdade irrefutável. Por quê? Porque ela tem elementos racionalmente comprováveis, ela é matemática. Se não for evidente, eu simplesmente não vou aceitar a princípio como verdadeiro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o da análise. A análise é exatamente esse segundo momento. Então veja, se você vê uma gota de sangue, é óbvio aos sentidos que ela é vermelha, ela é evidente. Porém, se eu quiser saber mais informações sobre o sangue, eu não vou ter só olhando. É óbvio que lá no período de Descartes você não tinha como fazer uma análise do tipo sanguíneo. Mas sobre outras coisas, sobre a veracidade ou a falsidade de alguns elementos, era bastante possível. Então, se eu posso perceber se alguma coisa é quente ou fria, através de uma análise mais aprofundada, eu consigo chegar a conclusões. Então, nesse segundo momento, a análise mais aprofundada vai me fazer chegar a conclusões que até então eu não tinha. Então, uma vez que eu tenho aí já 2 aspectos, que é a evidência e a análise, eu vou reordenar através da síntese, que é o terceiro aspecto do método cartesiano, e nessa síntese eu vou dividir o problema dos mais simples para os mais complexos, desenvolvendo aí então uma espécie de classificação por dificuldade. E uma vez que eu consigo elaborar isso, o quarto aspecto e último desse processo é o da verificação, onde eu vou olhar todo o caminho percorrido para verificar se não tem nenhum erro, e aí sim eu posso constatar que isso é de fato verdadeiro. Então olha que bacana, gente, o Descartes ele desenvolve aí o seu método, exatamente que nós chamamos de método científico hoje, né? Talvez ele poderia ser chamado de um dos pais do método científico. Por quê? Porque ele quem vai desenvolver esse percurso que hoje é utilizado por várias áreas do conhecimento. Tanto a medicina, quanto a física, a química. Se você verificar, inclusive naquela série Dr. House, uma das maneiras que o House tenta encontrar a solução para uma determinada doença, ou problema que aparece na série, é através desse método. Primeiro ele vai tentar eliminar aquilo que parece ruído, né, das doenças, características, sintomas e tudo mais. Depois ele vai fazer uma análise mais aprofundada com os especialistas, até que ele tenha aí uma espécie de evidência sobre qual é o problema. Imagina você, por exemplo, o coronavírus, que é uma doença que está em alta agora, né? A discussão está em alta. Covid-19, né? O nome oficial. Poxa, ele tem características parecidas com outras doenças. Só que não é idêntica. Então, para isso, é preciso fazer uma verificação, fazer uma análise, fazer aquilo que diferenciar aquilo que é evidente. Esse método utilizado, ele é um método científico que Descartes acaba desenvolvendo. E olha qual a importância, então, para o pensamento, para a construção do pensamento, que Descartes vai ajudar a contribuir. Dando sequência, então, a essa nossa perspectiva, né? O Descartes, então, após fazer essa análise do método cartesiano, ele entende, ele compreende na sua perspectiva, na sua visão de mundo, que existem apenas 2 tipos de matéria. Uma matéria que é física, uma matéria que é o que ele chama de res extensa. Res é coisa em latim, né? Então a coisa física, a coisa que tem uma extensão, e a res cogitas, que é o pensamento. Então Descartes vai desenvolver esse dualismo, né? Para ele, o ser humano é o único que tem essas 2 concepções: a matéria, a res extensa, e o pensamento, que é a res cogitas. E por isso que a gente vai falar então em Descartes sobre o dualismo cartesiano. Ele defende essa perspectiva dualista de mundo. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!